se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci. Passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Cida Caldas, eu sou aqui da Livraria Sebinho e eu estou aqui hoje para fazer uma indicação de um livro. E o livro eleito para hoje é de um autor norte-americano chamado J.D. Salinger. O livro se chama O Apanhador no Campo de Centeio. Vou falar um pouquinho do J.D. Salinger. Ele foi um autor do pós-guerra, chegando inclusive a participar da guerra. Escreveu um único romance, O Apanhador no Campo de Centeio, que foi publicado em 1951. Salinger teve uma vida, depois do romance O Apanhador no Campo de Centeio, bastante reclusa. Ele abandonou, vamos dizer assim, a vida literária, não recebia para entrevista, não aparecia, ficou praticamente isolado. O Salinger escreveu outros livros, mas na área de contos. Inclusive nós temos alguns traduzidos aqui no Brasil. Mas seu único romance foi esse. Ele teve uma vida longa, vamos dizer assim, morreu recentemente em 2010, aos 91 anos de idade. Vejamos, eu acho esse livro simplesmente incrível. É um livro que influenciou toda uma geração. Eu diria até que o Salinger foi mesmo um precursor da geração beatnik. O Apanhador no Campo de Centeio, aparentemente, é uma história simples, eu diria assim, banal. Um garoto de 16 anos, Holden Caulfield, seu nome, oriundo de uma família abastada de Nova York, estudante de um colégio particular na Pensilvânia. Esse Holden Caulfield é um garoto, vamos dizer assim, um pouco revoltado com a vida, reclamava de tudo, já tinha sido expulso de outras escolas e nessa escola atual que ele estava estudando, é um garoto que reprova em todas as matérias, exceto em inglês, que eu acho que é aquele mais se identificava. E depois dessa expulsão desse colégio particular, o garoto de 16 anos resolve antecipar a volta dele para Nova York. Ao invés de esperar os pais o pegarem para o Natal, como era o combinado com a escola, ele se antecipa e numa noite fria de inverno, ele pega um trem e vai para Nova York. Então, o leitor vai acompanhar esta viagem, digamos assim, esse fim de semana do Holden. O Holden é um garoto que vai para Nova York e antes de voltar para casa dos pais, ele se hospeda nos piores hotéis, nos mais pobres e começa a ter uma vida ali, conversar com as pessoas, sair para beber. Se encontra com uma prostituta, onde no momento do encontro ele se depara que a menina tem quase a idade dele e aí não rola nada, obviamente. A menina o dispensa e ele, no fundo, ele só queria conversar, porque na verdade o Holden é um cara solitário. Ele não tem vínculo de amizade com ninguém. Nesse tempo que ele está na cidade de Nova York, ele reencontra algumas pessoas que fizeram parte da vida dele.
ele encontra um ex-professor, ele encontra uma namorada que ele teve, inclusive convidando-a para fugir com ele, coisa que ela não aceita, obviamente. Holden encontra também da sua família a sua irmãzinha, a que ele mais amava. O Holden tem 3 irmãos, no caso, um que tinha falecido, que eu acho que também é uma coisa que ele não superou, foi a morte do irmão. E tem um outro irmão mais velho que está em Hollywood trabalhando com cinema. Então ele encontra essa irmãzinha dele, inclusive sai para passear com ela e tal. Mas ele, o Holden, é um garoto que eu acho que assim, o adolescente em geral que lê esse livro vai se identificar muito com o personagem, porque é um personagem que tem sonhos, tem dúvidas, tá inseguro na maioria do tempo, tá querendo construir o seu futuro, enfim, é um garoto que eu acho que vale a pena você conhecer. E aí na leitura você acompanha muito de perto essa cabeça, digamos assim, muito confusa do Holden Caulfield. É um livro que eu diria também narrado em primeira pessoa, o que é muito bacana isso. O autor se utiliza de uma linguagem muito jovial, típica da época do adolescente da década de 50 norte-americana. Isso também é muito bacana. Tem muita gíria, tem muito palavrão o livro. É uma leitura bem dinâmica que você pega, começa a ler e não dá vontade de largar mais. Então eu acho que eu indico, acho que vale muito a pena ler e eu acho que a partir desse livro pode te dar base para outras leituras também mais interessantes. Se vocês estão a fim de comprar, vocês encontram aqui no Sebinho e com uma novidade, claro, muito legal, de economia financeira. Você vai comprar bem mais barato que o valor de mercado. Essa versão aqui é a única versão em português que nós temos, da editora do autor, e a gente tem em inglês, The Catcher in the Rye.